E aí, líder, passando para explicar as principais atribuições de um gestor, eu elenquei aqui algumas coisas muito importantes para que você tenha em mente se você é líder, se você é gestor, e faça uma análise realmente se no seu time isso está acontecendo. Não esquece já de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta no canal do líder. Ponto 1, pessoal, atrair talento. Tá? O líder ele tem um papel muito importante no processo de atração de talentos. Por mais que o processo de recrutamento e seleção, ele se inicie, por exemplo, em outro setor, né, no setor de RH, no setor de gente, por mais que não seja ali no seu setor esse processo, você precisa participar ativamente disso. Primeiro, por exemplo, definindo os perfis que você quer para o seu time. Então você pode passar, se não for você que faz esse processo de recrutamento e seleção, você pode pelo menos já passar um perfil de liderado, de colaborador que você quer para cada função. Então sempre que você for solicitar gente para o seu time, você já passar um perfil de soft skills, de hard skills, né, que são as competências técnicas e as competências psicossociais assim, da pessoa, que eu quero para o meu time. Então eu preciso participar disso. Eu não posso, como gestor, independente da área, se eu for gestor no time de TI, se eu for gestor no time comercial, se eu for gestor no time financeiro, eu não posso simplesmente delegar para o time de RH esse processo e não participar nada disso. Então eu preciso primeiro criar um protocolo, um perfil de liderado que eu quero, baseado no que já deu mais certo no meu time. Outra coisa que eu preciso participar da atração de talentos através do próprio processo seletivo, né? Então o ideal é que o time de gente te envolva nesse processo, pelo menos em alguma etapa mais avançada, por mais que você não participe talvez da qualificação inicial, mas na hora de olhar mais para a parte das filosofias e princípios, para soft skills, assim, para coisas que você precisa realmente enxergar se aquele liderado tem para entrar no seu time, você tem de participar disso ativamente, tá? Então, não delegue simplesmente essa função, porque você, no fim das contas, é o cliente interno desse colaborador que vai entrar, você que vai ter que lidar com essa pessoa, então você precisa ativamente participar desse processo, tá? Não pode se abster disso. Segundo ponto, onboarding, tá? Então, mais uma vez, por mais que talvez o time de qualidade, o time de gente tenha já um processo de onboarding para novos entrantes, é fundamental que o líder do setor, o gestor, participe do processo de onboarding dos seus liderados, seus novos liderados, tanto no desenho do onboarding padrão que vai ser feito para aquele setor. Então todo mundo que for entrar nesse setor, no meu setor, para determinada função, vai fazer tal treinamento, tal, treinamentos teóricos, e vai fazer tal, treinamentos técnicos, por exemplo, treinamentos práticos. Então, primeira coisa é eu desenhar os treinamentos que os meus liderados precisam ter no meu time. A segunda coisa é eu desenvolver esses treinamentos, obviamente, para passar para o time de gente ou para quem for responsável por modelar o onboarding, mas mais do que isso, depois que eu fiz o desenho, eu preciso ativamente participar e monitorar esse onboarding de quem está entrando. Tá? Então, parte do treinamento vai ser teórico, pode ser em vídeo gravado, etc., mas vai ter uma parte que vai ser técnico-prático, né, em que a pessoa vai, por exemplo, sentar com um executor que já sabe fazer e vai fazer junto, e o líder precisa ver se isso está funcionando. O líder tem que participar também desse acolhimento. Então é muito importante, por exemplo, que o novo entrante tenha uma referência de mentor. Olha, João, a Maria vai ser a sua mentora e vai ser aqui o seu ponto focal na entrada na empresa. Então tudo que você precisar nos seus primeiros 30 dias, pode perguntar para ela, pode pedir para ela, que ela vai te ajudar. Então, o líder precisa construir essa entrada fluida, porque sempre que a pessoa está entrando é um ambiente novo, desconhecido, é tudo novo para ela. Quanto mais
acolhedor for esse processo, melhor. Próximo item, retenção. Então o gestor precisa participar, obviamente, criando um ambiente de trabalho motivador, desafiador, mas de melhoria contínua. Então muito mais transformando o desafiador em olha, liderado, como que aqui você tem a possibilidade de crescer, tanto profissionalmente, em termos de remuneração, mas também crescer em termos de conhecimento, né? Então eu te desafio, mas para te levar do ponto A para o ponto B em termos de capacidade, de extrair de você o melhor que você tem para oferecer. Então, reter o talento. Eu atrair o talento, eu preciso reter o talento, né? E eu falo muito que o papel da empresa, do líder, não é nem de motivar, é muito mais de não desmotivar, tá? Então, é muito mais de não... muitas vezes, por exemplo, a pessoa entrou porque ela ela tem muita vontade de construir uma remuneração alta para conquistar determinados objetivos e ela gostou daquela vaga porque aquela vaga tem uma possibilidade de remuneração variável, por exemplo, baseado nas vendas que ela faz. Aí eu como gestor, corto a remuneração variável. Eu destruí a motivação dessa pessoa porque ela tinha um motivo para agir, ela entrou com um propósito definido na cabeça dela e ela está um momento de vida que ela quer construir grana e etc. E eu simplesmente acabei com aquilo que tinha atraído ela. Então é muito importante que eu, ao conversar, ao conhecer o meu liderado, eu vá entendendo os motivos para a ação, as motivações individuais de cada um, de acordo com o seu momento de vida e etc. E eu busque não desmotivá-lo, não cortar as coisas que motivam ele, né? Pelo contrário, eu tenho que tentar fortalecer o que motiva. Desenvolvimento, então fornecer a oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional, incluindo treinamento regular e feedback. Então aqui é um grande ponto, pessoal, a gente precisa atuar realmente como mentor do nosso time, do nosso liderado, do nosso profissional. E uma das grandes formas é através do feedback, principalmente. Então, capacitação, muito importante, tá sempre desenvolvendo, mas também o feedback. Análise de desempenho, então eu preciso como gestor sim avaliar as métricas, os KPIs, os indicadores do liderado e ter momentos de sentar com eles, seja no feedback, seja em outros momentos, para poder destrinchar e ajudá-lo a definir plano de ação para poder atingir aquilo, entender o que está travando no atingimento, quais são os desafios para poder ajudá-lo nesse desempenho. Rituais culturais, é muito importante que o gestor fomente a celebração de pequenas conquistas, fomente a celebração de datas importantes, então festa junina, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança, enfim, coisas desse tipo, Dia do Amigo, tudo isso é importante que a gente celebre. Então, tanto as pequenas conquistas, o fechamento, por exemplo, do mês, fechamento do ano, recorde de faturamento, ou recorde de... conseguimos seguir exatamente o nosso orçamento, o nosso budget, conseguimos cortar custo, conseguimos inovar numa coisa bem legal aqui, uma funcionalidade. Então, pequenas celebrações que, pessoal, não custa muito, é barato, né? Às vezes com R$100 você faz uma celebração ali super legal para o seu time. Então é muito mais do momento de vocês realmente terem rituais de celebração e de confraternização também. Facilitar, então uma das grandes funções de um líder, de qualquer líder, é ser um facilitador, né? Ele serve ao seu time como um facilitador, esse é o grande papel do líder. Então ele vai desatar nós, vai ajudar a entender burocracias desnecessárias para tirar, às vezes é um processo que fazia sentido no momento e hoje não faz mais. Ele vai ajudar tudo isso e realmente a desatar os nós. Então o que está pegando aqui nesse processo, pessoal? Aí o líder vai ser uma pessoa que vai ajudar a ter uma visão. Geralmente ele consegue dar um zoom out. O líder é uma pessoa que consegue dar um zoom out ali do problema e poder enxergar o problema como um todo para poder sugerir coisas. Definição de processos e indicadores. Então o líder precisa ser um fomentador de processos, de organização de processos, fluxograma, playbook, checklist,
Gestão de entrega ao cliente interno ou externo. Então, o líder precisa ter em mente que o setor dele, a área dele, precisa entregar produtos ou serviços para o cliente interno. O que seria isso? Ele precisa, todo o setor, então, por exemplo, um setor de TI, ele tem que entregar um sistema, o produto dele para os seus clientes internos é um sistema, por exemplo, funcional para o time utilizar. Então, a partir do momento em que eu enxergo que o meu setor tem entregas para cliente interno que eu preciso fazer, eu passo a entender isso de uma outra forma. Então, o meu cliente interno, ele não quer saber quem que fez, se o fulano faltou, se o fulano está bem, ele quer a entrega daquele produto interno ali. E eu, como gestor, preciso garantir essa entrega, preciso gerenciar essa entrega, supervisionar as etapas para que essa entrega aconteça. Então tenham isso muito em mente, isso é muito importante, esse conceito de cliente interno, em que eu, gestor, preciso entregar. Então não funciona, não adianta eu falar, fulano, o sistema está fora do ar, mas é porque o Joãozinho faltou, hoje ele está de atestado. Não interessa, pessoal, o outro setor precisa daquela funcionalidade, daquele produto interno ativo, independente se o Joãozinho está doente, a Maria precisa ter aprendido a fazer no lugar do Joãozinho para ser suplente dele. E ações de melhoria contínua. Então o líder tem uma grande função também de ser um fomentador de análise de causa raiz, porque problema toda empresa tem, todo setor tem, todo mundo tem. Então vão acontecer problemas, vai ter reclamação interna, reclamação de cliente, RNC, RRC, e a gente precisa que o gestor tenha um papel fundamental de cortar o enxuga-gelo. O que é o enxuga-gelo? Aconteceu um problema, uma reclamação, eu vou lá, só corrijo e amanhã acontece de novo. Não. O líder precisa ter um papel fundamental de falar, gente, vamos analisar a causa raiz desse problema, através dos 5 porquês, por exemplo, por que aconteceu, e vamos definir ações preventivas para que isso não aconteça. Com isso eu vou ter uma melhoria contínua, porque eu vou pôr um tijolinho, tijolinho, tijolinho até construir um castelo, uma fortaleza. Então é isso, pessoal, eu espero que tenha sido útil. Não esqueça de novo de se inscrever no canal, seguir nossa página e até o próximo.